Boa noite. Hoje eu quero contar uma história para você. A história de um alpinista. O nome dele era Carlos. Uma vez ele foi subir uma montanha muito gelada, coberta de neve, e ele resolveu ir no final da tarde. E não havia mais tempo para ele poder subir e descer aquela montanha com segurança. Mas mesmo assim ele resolveu ir, caminhando, fazendo a escalada dele. Chegou um certo momento que a noite começou a descer, e ele não enxergava nem 1 metro à sua frente, e ele não sabia mais para onde ir. Ele estava perdido, não tinha mais como ele achar o caminho de volta, e nem achar uma solução para sair daquela situação. De repente, ele cai, e ele não consegue enxergar nada, apenas cai e começa a cair. A queda dura um certo tempo, e ele está preso a uma corda. De repente ele só sente o impacto, e quando ele se vê, ele está pendurado, no meio da escuridão, no meio do nada e num vazio. Naquela situação ele começou a sentir muito medo, pois ele não sabia o que ia acontecer à vida dele, e ele se agarrava àquela corda com as suas 2 mãos, e começou a pensar consigo mesmo: será que Deus existe? Será que Deus existe? E nesse momento, quando ele começou a questionar a existência de Deus, ele de repente ouve uma voz: meu filho, corte a corda. Quando ele ouviu aquilo, ele ficou assustado e se segurou mais forte ainda naquela corda. E aquela voz voltou a soar no ouvido dele: meu filho Carlos, corte a corda. E ele não tinha coragem de cortar a corda e se segurou mais forte e não largava aquela corda. Pela 3ª vez a voz veio ecoando no seu coração e disse: corta a corda, confia em mim. Mas ele não confiou e não cortou a corda. Ele ficou com medo, pois ele não enxergava nada, ele não sabia a altura que ele estava do chão. Ele não conseguia enxergar, nem para cima, nem para o lado, nem para baixo. E o medo dele fez que ele não obedecesse àquela voz. E ele perdeu a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Passou um tempo, no outro dia, um grupo de pessoas foi fazer uma caminhada naquela montanha. Foram fazer uma escalada, pois aquele lugar era um lugar comum, onde várias pessoas passavam. De repente essas pessoas se deparam com um homem pendurado em uma corda, a apenas 1 metro do chão, segurando essa corda. Esse homem estava morto, congelado, sem saber as pessoas o que se passava naquela situação. A moral da história: aquele homem, ele se apegou tanto à sua vida, tanto ao costume, tanto à religiosidade, tanto à cultura que ele estava vivendo, que ele não conseguiu abrir mão daquilo que ele estava vivendo para cortar a corda. Ele preferiu ficar naquela segurança, mesmo que aquilo trouxesse apenas um apoio para a vida dele, pois ele não enxergava nada, ele não sabia para onde ia, nem o que aconteceria com a vida dele. Ele deixou de ouvir a voz de Deus e cortar a corda. Se ele tivesse ouvido a voz de Deus naquele momento e cortado a corda, ele cairia, mas apenas 1 metro. Seria apenas um susto, mas ele estaria salvo. Hoje, Deus fala com você: corte a corda. Não se segure nas coisas que estão prendendo você, que estão impedindo você de ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que várias pessoas já vieram falar do amor de Jesus Cristo para você. Várias pessoas já testemunharam da transformação da vida delas. Várias pessoas já contaram para você a mudança que Deus fez na vida delas a partir do momento que ela ouviu a voz. Hoje, Jesus diz para você: meu filho, corte a corda. Não confia mais na força dos teus braços. E eu quero te deixar um recado: obedeça, pois o amanhã você pode aparecer morto, pendurado, sem saber para onde você vai. E com Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Corte a corda e ande nesse caminho que é Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer um convite para você. Gostaria de te convidar a vir ao culto aqui na Comunhão Cristã Aba, que fica na Avenida Roque Vernalha, próximo à Farmácia Nicei, no Jardim Eldorado. Sábado, às 20 horas ou aos domingos, às 19h30. Que Deus abençoe a sua vida.